O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Genesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas eles arrebentavam as correntes e quebravam as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então, Jesus perguntou: "Qual é o seu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu e os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se no monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que lhe deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, entretanto lhe disse: "Vai para a tua casa, para junto dos teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então, esse homem foi embora, começou a pregar na Decápole, tudo que Jesus tinha feito por ele, todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje tem uma regrinha de Jesus e uma graça, para a gente. Nessa história de hoje, que Jesus conta, narra, que os discípulos, que os seus estão narrando para nós, vai nos mostrar algo muito peculiar, que acontece com grande frequência em muitos lugares. As pessoas se deixarem dominar pelo mal. É muito natural. Aqui duas histórias. A primeira, de um filho que, na sua vaidade, no seu orgulho, na sua maldade, acaba querendo tomar o reino do seu pai. A primeira leitura de hoje mostra Absalão, que por simpatia do povo, por querer o poder, porque viu que teu pai estava velho, cansado, já gastou a sua vida dedicando a todos, e agora se sente no direito de tomar o trono do seu pai. Um filho que esquece o amor do pai, esquece o amor da família e não pensa em outra coisa senão em si mesmo. Isso é muito comum acontecer nas nossas casas.
O filho vai crescendo, porque chega uma certa estatura, né, chega uma certa idade, ele acha que não é mais filho, né? Esquece que é filho. E aí começa a ter atitudes já de egoísmo, de mesquinhez, de vaidade, de soberba, de autossuficiência, e aí começa a agredir o pai e a mãe, que antes cuidava tão bem dele, né? Quando ele não tinha força, quando ele era criança, tudo que o pai e a mãe fez, apaga-se, né? Aí começa a querer viver a vidinha dele, achando que já é dono do pedaço, já está querendo tomar o lugar do pai, já quer mandar no pai, quer mandar na mãe, quer mandar na casa. Então, às vezes a gente tem essas atitudes, né? A gente cresce um pouquinho, acha que nós temos direito de falar alto com o nosso pai, xingar, falar palavrão dentro de casa, né? Como é terrível. Chegar às vezes a hora que quer, né? A porta tem que estar aberta, e ele chega a hora que quer, faz o que quer dentro de casa, come do jeito que quer. Então ele acha que é dono do pedaço, né? Esqueceu que ele é filho, que ele não está ali para ser dono. Ele está ali para aprender uma filiação, para se educar, para se formar, para se capacitar, para amanhã ser um pai também, né? Porque ele está se formando, construindo a sua casa. Então Davi olhou tudo isso, né, e viu seu filho perseguindo. Olha a maldade. Quando o mal entra no coração do homem, ele acaba nem reconhecendo mais a sua família, nem reconhecendo mais seu pai, sua mãe, não reconhecendo a si mesmo, né, como um homem de Deus, um filho de Deus, mas se transforma no império da maldade, da perseguição, da destruição, da morte, da desgraça. Então, quando nós deixamos as coisas, a lei de Deus, os mandamentos de Deus de lado, nós transformamos em pessoas terríveis, o pior possível, né? Capaz de todas as barbaridades, inclusive de matar o pai e a mãe, que às vezes a gente vê até hoje, né? Por causa de herança, por causa de dinheiro. Esse dia mesmo, não tem um mês que um jovem, por causa de dinheiro, matou o pai, a mãe e a irmã, dormindo. Então, as pessoas são capazes disso por causa de quê? Por causa de uma ambição. Achou que ia ficar com todo o dinheiro da família. Foi parar na cadeia, está preso. E não vai receber nada, porque não tem direito mais. A pessoa que mata por causa de alguma coisa, perde o direito da herança. Olha aqui, por causa disso, né? Então, aqui Absalão, olhando para si, já perseguiu o pai. Mas olha a riqueza, né? E Davi preferiu fugir daquela situação. O homem, segundo o coração de Deus, vai fazer o quê? Fugiu, vamos sair daqui, vamos deixar esse orgulhoso, né? Meu filho. É melhor fugir do que, imagina o pai matar o filho. Então Davi preferiu fugir do que enfrentar o seu filho na situação. E vai andando e vai encontrando pessoas, porque quantas vezes Davi desceu aquela estrada e todos recebiam, cantando, louvando a Deus, porque Davi trouxe grandes vitórias ao seu povo, libertou o seu povo de muita escravidão, muitos povos que o rodeavam, que combatia contra Israel. Davi lutou, venceu, né? Inclusive ele não roubou o trono de Saul. Deus ungiu ele antes de Saul morrer. E muitas vezes Davi lutou por causa de Saul. Muitas vezes Saul tentou matar Davi de todos os jeitos. Davi teve a oportunidade de matá-lo. Davi não quis tocar no seu rei. Ele morreu por outro motivo. Mas aquele homem que era da família achava que Davi era o culpado. E aí a gente vê assim, como que as nossas bocas às vezes têm um poder terrível de querer amaldiçoar os outros, de xingar os outros, de falar mal, de desejar o mal para os outros. E olha a sabedoria de Davi. Se Deus quer que este homem fale tudo isso, não tem problema. Mas Deus vai levar em consideração aquilo que eu faço. Então, quem está em oração, a maldição não pegou. Pegou em Davi? Davi morreu por causa do seu filho? Não, o filho dele acabou morrendo. Absalão acaba morrendo e Davi continua o seu reino. Então, maldição, para quem está em Deus, não tem força nenhuma. Para quem vive em Deus, pode os outros falar, xingar, falar palavrão, não vai pegar. Não vai atingir a pessoa. Quem está em Deus está coberto da sua graça, do seu poder.
É Deus que nos defende, Deus que nos protege. É Deus que está a favor de nós. Por isso Davi confiou. Senhor, se eu mereço passar por essa humilhação. Às vezes as pessoas vão falar as palavras para a gente. Mãe, isso está muito chata. Às vezes eu tenho que pensar, né? A mãe vai ter que pensar, será que o meu filho está falando e eu não estou chata também? Né? Tem coisa que é uma verdade. Aí eu preciso refletir. Né? Às vezes o filho vai falar, pai, o senhor está muito difícil conviver com o senhor está muito brigão, o senhor está reclamando demais. Fica difícil. Às vezes o filho também tem razão. Não é uma perseguição, mas é uma verdade que o pai precisa corrigir, que a mãe precisa, ou que o pai fala conosco que nós precisamos corrigir como filho. Então tem coisas que não é palavras de maldição. Falar que você está tendo uma atitude egoísta, vaidosa, né? Tem coisas que o marido vai falar para a esposa, olha, está difícil conviver essa semana com você, está muito xingando demais, reclamando demais. Aí não é palavra de maldição, porque senão a gente vai levar tudo para a maldição, né? Porque nós somos assim, nós trabalhamos extremos, né? A gente nunca trabalha as verdades, né? A gente trabalha os extremos. Ou a gente se acha chato demais, ou se acha bom demais, né? A gente nunca trabalha a meia, opa, preciso corrigir isso para me tornar melhor. Tem coisas que não é maldição, quando uma pessoa nos corrige, nos exorta, mostra alguma coisa, algum defeito nosso também não é maldição, porque senão a gente vai achar que tudo é maldição. Vai achar que este homem aqui estava só amaldiçoando. E Davi refletiu também que ele tinha cometido alguns erros. Ele sabe os erros que ele cometeu, sabe os pecados que ele cometeu, ele sabe o que ele tinha que corrigir. E o Evangelho de hoje mostra outra característica de outro filho. De um filho que abandona Deus e deixa-se dominar pelo demônio. Aí o negócio é difícil. Está vendo? Que vai deixar ser possuído por legião de demônio. Uma legião lá, aqui essa legião tinha 2.000 demônios, porque está dizendo aqui que tinha 2.000 porcos. Porque a legião romana variava de 1.000 a 8.000 soldados. Mais os que acompanhavam, mais os cavaleiros, então era muita gente. Uma legião romana poderia ser 1.000 soldados, 2.000 soldados, 3.000 soldados, 6.000, 8.000. Então, mas esta legião aqui está falando que é 2.000. Tinha 2.000 demônios nessa pessoa. Para mostrar que uma totalidade tão grande possa, para dominar um homem, para dizer que o homem é tão cheio de graça, tão maravilhoso diante de Deus, que um demônio só não consegue dominar. Então precisa de muitos demônios, né? Mostrando assim que Deus estando conosco, mesmo que às vezes a gente é rebelde, fraco, miserável, que a gente não foi lá aquela pessoa que, né, que se deixou dominar pelo mal, ainda precisa de muitos demônios. Deus está mostrando aqui que o poder dele é tão grande que legiões de demônios precisa para dominar um homem, para mostrar a riqueza nossa, poder nosso diante de Deus. E que uma palavra de Jesus liberta um homem possuído por todos esses demônios, mostrando o poder extremo de Deus. Uma palavra de Deus só é necessário para expulsar todos esses demônios. Espírito impuro sai desse homem e ele é liberto. Olha, mostrando a riqueza que os demônios, diante de todas as situações, ele não é nada diante de Deus. Mostrando como que Deus nos vê, como que Deus olha e como Deus coloca a glória dele em nós. Mostrando a força dele em nós. De que quando nós vamos ao encontro, mesmo fraco, miserável, mesmo possuído pelo demônio, porque esse homem que estava ali, ele foi ao encontro de Jesus. Mostrando que ainda dentro dele existia uma força capaz de fazer ele aproximar de Jesus. E ele foi a pessoa certa. Então nós vamos ver a atitude daquele que quer ser liberto, que quer ser curado. Aonde ele vai encontrar a sua cura, a sua libertação, a sua vida nova? Em Jesus. Não tem outro lugar. Qualquer coisa que eu estou passando, eu clamo ao Senhor, Ele me socorre e me liberta. Então, para mostrar, quando eu vou lá confessar, quando eu venho à igreja, quando eu coloco a palavra de Deus, eu estou substituindo as palavras de maldade que estão no meu coração, as fraquezas que estão no meu coração.
E eu me transformo numa muralha, numa força de Deus, numa graça. Meu corpo inteiro, meu físico, meu emocional, meu psicológico, tudo vai sendo dominado por esta graça de Deus. Então nós nos tornamos fonte de Deus. Por isso, aqui está outros filhos, né? Aqueles que Jesus expulsou o demônio daquele homem e eles viram. E agora não querem mais Jesus perto deles. Por causa de quê que eles não queriam? Aquela cidade não quis receber Jesus. Aquele povo não quis receber Jesus, os genezarenos. Pediu que Jesus saísse da região dele por causa de quê? Por causa dos porcos, por causa do dinheirinho. Que eles ficaram com medo que Jesus pegasse todos os demônios e matasse os seus porcos. Olha, trocaram Jesus pelos porcos. Então, às vezes, a gente troca também Jesus por causa de uma cachaça, por causa de uma mentira, por causa de certos desejos, né? Por causa de carro, por causa de objeto, por causa de situação. A gente troca Jesus por causa de festa, né? Às vezes tem uma festinha, a gente larga de ir na missa para ir na festa. A gente troca Jesus. Olha, esse povo trocou Jesus pelo porco, pelas porcas, pelos suínos. E às vezes a gente também faz isso. A gente deixa, agora no carnaval, está chegando, já começou o mês, né? O pessoal já está, olha, já virou um fuá, uma baderna em muitos lugares. As pessoas agora, já trocou Jesus, agora já levanta o dedinho e já sai para a rua. Parece que coloca uma camiseta escrito carnaval, e aí parece que o coração, a alma muda. Olha, troca. Só de pôr uma fantasia, já troca. Porque o negócio é tão assim, tão miserável que a pessoa tem que pôr a fantasia. Ele não vai mais com o rosto, o físico dele. Tem que pôr algo, né? Tem que mudar. Ele tem que criar uma identidade nova. Então ele vai vestir de palhaço, vai vestir de demônio. Tem gente que veste de demônio. Outros vestem de bruxa, outro veste de qualquer coisa. Mas ele não pode ir com a cara dele, né? Então o negócio é assim, é fantasia. Eu sou um fantasiado, né? Então o negócio é para a gente ver assim, a gente troca, a gente vai trocar agora no carnaval. Aí a pessoa esquece de ser cristão, vai beber, vai se prostituir, vai usar droga, vai fazer tudo o que tem direito. Porque o carnaval não era para isso. Era para ser uma festa alegre, realmente, né? Podíamos ter tudo sem ir para a bandalheira, né? Sem ir para a devassidão. Então Deus está colocando no nosso coração que às vezes nós vamos fazer como esse povo que estava lá e que não quis receber Jesus. Troca Jesus por porcos. Eu não sei por que a gente troca. Não sei se você está trocando Jesus por alguma coisa, mas está na hora da gente fazer, né? Como este homem que estava possuído, que trocou os demônios por Jesus. Como Davi confiou em Deus e não acreditou na maldição de Semei, que falava mal dele, que reclamava, que desejava que ele morresse. E Davi continuou vivendo, porque o poder de Deus estava nele. Então Deus hoje está dizendo, olha, deixa as pessoas, se alguém reclamar, se alguém falar mal de você, deseja que Deus fale, Senhor, se é para mim ouvir isso, que o Senhor abençoe essa pessoa. Se alguma força do mal está querendo dominar a minha casa, Senhor, coloque aqui o teu poder, a tua graça, expulse daqui. Te consagro meu filho, te consagro a minha casa, te consagro a minha vida. Se esse vício, se essa miséria está tomando conta do meu coração, eu clamo a ti, lava-me, Jesus, me liberta, né? Então hoje Deus está colocando. E se eu estava trocando Jesus por alguma coisa, agora eu vou voltar. Fazer como aquele possesso que antes tornou o homem agora livre em Jesus. Então eu vou trocar todas as minhas misérias pela graça de Jesus, pelo poder, pela alegria de estar em Deus. Então Deus hoje quer peça essa graça para nós. Fecha teu coração, fecha teus olhos, desculpa, fecha teus olhos um minutinho. Vamos pedir essa graça para o nosso coração. Eu não sei o que tem escravizado você, mas diga, lava-me, Jesus, com teu sangue. Se as minhas palavras machucam, amaldiçoa, santifique a minha boca. Se ainda estou trocando a ti, Jesus, momentos de oração, momentos de alegria de estar na igreja, por festa, por alguma coisa, deste mundo que não tem nem necessidade, dá-me a graça de te servir, Senhor, de estar no teu tempo, de rezar, de aproveitar os momentos de oração. Se alguém me amaldiçoou, se alguém falou mal de mim, desejou mal para mim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos toda essa situação.
Que seja a tua vontade, Senhor. Que seja o Senhor que vai transformar as maldições em bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha história. Porque eu me coloco na tua presença, Senhor. Como um filho amado. Se antes o mal estava no meu coração, como este filho amado, que deixou-se dominar por essa legião de demônio, agora eu quero tirar toda a maldade do meu coração, Senhor. Todo este mal, transformando a minha vida numa ação de graça, de bênção para ti e para quem aproximar de mim. Como aquele homem ficou lá para testemunhar, dai a graça, Senhor, de testemunhar a glória tua a cada pessoa que eu encontrar. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por as bênçãos que o Senhor coloca no meu coração, pela graça que o Senhor me lava com o teu sangue e me liberta de todo mal.